Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Você está no Fisicalizando, o meu canal de física e desenvolvimento pessoal voltado para os estudos. E agora nós vamos falar sobre unidades de medida. Cara, isso aqui é fundamental, tá? Isso aqui é muito importante. Não tem como tu acertar uma questão de física sem ter domínio disso aqui, tá? Vamos lá. Na última aula a gente falou sobre as grandezas físicas, são coisas que a gente consegue calcular. Beleza. Mas é preciso que a gente crie padronizações para fazer esses cálculos, tá? Então é isso que a gente vai entender um pouquinho agora. Cada grandeza física, ela tem várias unidades, tá? Quando a gente fala, por exemplo, da grandeza física distância, nós podemos trabalhar com unidades como, por exemplo, metros, centímetros, quilômetros, milímetros, todas essas são unidades de distância. Mas existe uma unidade oficial. Existe uma unidade que normalmente, na maioria dos conteúdos, aquela que vai ser a unidade usada. Então, se por exemplo, nós pegar lá uma fórmula de força elétrica, a força elétrica é igual a K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. É uma fórmula bem complexa da física, mas ela tem a distância ao quadrado ali. Essa distância ela tem que ser usada em metro. E as questões são maldosas com vocês. Elas gostam de trabalhar com centímetros, dar o valor em centímetro. Então você precisa ter domínio dessas conversões de unidades. Mas mais do que isso, e esse que é o objetivo de hoje, você entender que existem unidades oficiais e você precisa saber qual é, tá? Então isso aqui vai ter um longo estudo, tá? Não acho que tu vai assistir essa aula e pronto, vai saber. Isso aqui você precisa estudar. Eu recomendo muito que você faça cartões de memória sobre isso aqui. Eu vou deixar no card um vídeo para você, de repente, pode te ajudar, tá? É um método legal, é o estudo por flashcard. Ou você pode fazer tentar explicar você mesmo isso aí por meio de um áudio, alguma coisa assim, pode te ajudar a memorizar, tá? Então você tem que saber qual que é a unidade oficial. Isso vem com o tempo, tá? É legal que você faça um estudo, mas não se cobre para tu saber tudo agora. Com o tempo, quando você for estudar dentro de cada módulo, cada unidade de medida, tu vai ficando mais esperto com isso, tá? Beleza. Então, vamos falar aqui de algumas. Então, por exemplo, quando a gente fala de distância, tem aqui uma régua. Essa régua, ela marca em centímetros, mas ela tem uma unidadezinha menor também, que é o milímetro, tá? Por que a gente precisa ter várias unidades? Porque imagina comigo, eu estou aqui, beleza, medindo a distância de dois pontos aqui em cima da mesa. Mas e se eu quiser medir a distância entre o meu estado, que é Santa Catarina, até, sei lá, Minas Gerais? Eu vou ter que usar outra unidade que não seja centímetro, tá? Então, por isso que existem essas várias unidades e vocês precisam saber converter, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de distância, então nós vamos ter lá, vou colocar D minúsculo, nós temos lá centímetro, nós temos lá metro, nós temos lá quilômetro, entre outras, tá? O que é muito importante que você entenda que nesse caso a unidade que existe de verdade é o metro, tá? Tanto que aqui tem o m de metro também, ó. Só que ele aparece com um prefixo na frente. Beleza? Quando você vai estudar uma aula de conversão de unidades, que vem mais pra frente, isso aqui vai fazer muito mais sentido. Vamos dar uma olhada agora nas questões, aonde que isso aparece nas questões. Eu já adianto para vocês que quase todo número da física vem com uma unidade, tá? Tem muito poucas exceções. E isso ajuda a gente a saber de qual grandeza física está falando. Então, você entender muito bem isso aqui vai te ajudar muito. Quando você for estudar lá e entender que a velocidade é medida em metro por segundo, a sua unidade oficial, você chega aqui nessa questão do Enem do ano passado
e vê metro por segundo, tu não precisa nem ler o que está falando. Tu sabe que isso aqui, ó, é um número referente à velocidade. E o mesmo acontece com isso aqui. Claro, depois tu vai ter que interpretar para ver de qual velocidade está falando, mas isso já te dá um ponto de partida. Aqui ele te ajudou, ó. O S é a unidade de medida oficial no sistema internacional, é a unidade de tempo, tá? Ele já te ajudou aqui, ó, tempo medido em segundos. Beleza? Aqui está o gráfico aqui relacionando em segundos. E aqui no final ele vai querer a tua resposta, que tem vários números, né? Professor, aí é um caso que não tem unidade, né? Afinal não tem nada do lado aqui. Não, gente, esse aqui tem unidade. Só que ele está falando aqui no enunciado, ó. A distância L em metro entre o barco e a geleira é mais próxima de. Então essas distâncias aqui de baixo todas em metros. Beleza? Tanto que se a gente voltar aqui, vocês vão ver que a distância, a unidade oficial dela é metro. Isso não impede dele te perguntar aqui em quilômetro, tá? Só que daí quando tu for usar na fórmula, tu usa em metro e no final, quando tu achar a resposta em metro, tu tem que passar para quilômetro, tá? Isso aqui é com o tempo, gente. Hoje eu só quero que vocês vejam a importância de saber as unidades oficiais, tá? Esse é o conteúdo da aula. Não precisa saber fazer essa questão, não precisa saber converter unidade, precisa saber quais são as oficiais. Beleza, aqui tem outras grandezas físicas envolvidas, como a temperatura, como o calor específico, a densidade, como a voltagem. Essa aqui é uma questão muito completa do ano passado, tá? Uma questão muito boa. E aqui tem algumas unidades, ó. Vamos olhar para essas aqui, ó. Aqui esses números estão acompanhados da unidade azão, que trata de corrente elétrica, tá? Essa unidade se chama ampere, é a unidade de medida de corrente elétrica. Corrente elétrica, então, é a grandeza física, é a coisa da física que dá para calcular. Beleza? Aqui a gente tem densidade, um número de densidade em grama por litro. Esse número aqui, ó, você tem que saber depois que estudar o módulo de eletrodinâmica. Você tem que saber que isso aqui é a unidade de medida. Essa unidade tem nome volt. Mas ela é de qual grandeza? De qual grandeza física que essa unidade vem? Ela vem da voltagem. Esse é o nome dessa grandeza física. Também pode ser encontrada pelo nome de tensão ou de diferença de potencial. É tudo a mesma coisa, tá? Então, vamos para a próxima. Essa outra questão, ela traz aqui outro número, ó. Esse número aqui, ó. Note, gente, esses números têm uma letra do lado direito. Assim como os anteriores, tem uma letra do lado direito. O que é isso aí? Isso aí é unidade de medida, gente. A unidade de medida sempre vem do lado direito, tá? Então, quando eu vejo 24 kg, só de ver o número e a sua unidade, tu tem que ficar atento para qual é a grandeza envolvida. Nesse caso, estamos falando da massa, tá? Isso vai me fazer puxar da minha cabeça fórmulas que tenham massa, tá bom? Como, por exemplo, força igual a massa vezes a aceleração, porque tem a massa aqui, tá? Isso aqui vai ser estudado no módulo de dinâmica. Esse N aqui do lado, isso aqui tem que trazer à tua cabeça uma grandeza física também, tá? Newton é a unidade de medida da grandeza força. Isso aqui, metro por segundo ao quadrado, é da grandeza aceleração. Então, note, você tendo o domínio das unidades de medida, você consegue invocar fórmulas relacionadas com isso, tá? Eu confesso que eu nem tinha percebido que era essa fórmula. Só que quando a gente fala de massa, é a primeira que vem na minha cabeça, tá? Então, é assim, gente. Tu não precisa, puxar a primeira fórmula de primeira. Não, tu vai colocando aqui as fórmulas que tu acha que estão relacionadas com isso, tá? Então, o que fica de mensagem aqui? Do lado do número vem a grandeza física. Desculpa. Do lado do número vem a unidade de medida. E essa unidade invoca, ela chama alguma grandeza. Como a gente vai ver aqui, ó. Quando eu estiver falando de por exemplo, 5 metros.
Qual é a grandeza física que eu estou falando aqui? Esse número trata de qual grandeza física? Comprimento ou distância, né, gente? Se eu estou falando, por exemplo, de 10.000 Pascal. Quando eu estou falando de 10.000 Pascal, eu estou falando, procura aí, unidade de medida, Pascal, 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 Pascal. Estou falando da grandeza da pressão. Então eu vou pensar em fórmulas que tenham pressão, entende? Para resolver a questão. Se eu estou falando de 5J ou 5 joules, trabalho ou energia ou quantidade de calor, né? Que são todos tipos de energia. Beleza, gente? Então, e aqui eu peguei uma questão que era da prova de matemática. Ela também está relacionando grandezas físicas e conversão entre unidades, tá? Então, isso aqui era uma questão de volume. Tu tinha que saber, tu tinha que responder qual que era o melhor projeto para ter esse volume aqui, ó. É uma questão de grandeza física, gente. É puramente uma questão de grandeza física, tá? Então, isso aqui é um conteúdo que cai no Enem, e cai muito na parte de matemática e já caiu também na parte de física. Beleza? Então, tá aí a tabela, gente. Aconselho muito que vocês tenham essa tabela em mãos, memorizem as principais grandezas, tá? Mais pra frente, numa futura aula, a gente vai trabalhar. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários se vocês querem, se vocês gostaram. Eu vou ensinar vocês a converter daí, numa próxima aula, numa quarta aula, algumas grandezas aqui, comprimento, tempo, temperatura, entre outras que vocês quiserem. Beleza? Muito obrigado, gente, por ter assistido. Vai ficar aí no card o próximo vídeo, que é sobre o uso das fórmulas, como que você usa as fórmulas na física. E eu espero muito que vocês assistam, porque essas aulas são a física essencial. Valeu, gurizada, muito obrigado. Até a próxima.